Vitor Pereira indicou e o Corinthians tem negociações nesse momento com o lateral direito português. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto em detalhes quem é o atleta. Bora falar sobre o futuro de Caleri, que tem feito gols importantes. Ele fica para 2023, quais as regras para a compra do atleta? Vou falar também sobre Paulo Souza, muito ameaçado de demissão. Tem ainda informações importantes no Atlético Mineiro com um atacante que renovou e reduziu seu salário, mais uma redução de salário no Galo. Tem novidades importantes a respeito do Cruzeiro, tem denúncia no Corinthians, enfim, bastante coisa você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e trabalho no meio esportivo desde 2000. Muitas informações. Aqui você vai saber sobre bastidores, mercado de transferências, salários e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bom, queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas com o qual eu tenho a maior sorte. É incrível a quantidade de ganhos que eu tenho conseguido por lá. E eu queria sugerir para vocês 3 apostas para esse domingo, todas no futebol brasileiro. Primeiro, em São Paulo, tem Palmeiras e São Paulo, final do Paulistão. Na partida de ida, deu São Paulo. Palmeiras agora precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. 2 gols leva a decisão para pênaltis. Vitória do Palmeiras pagando R$ 1,64. O empate paga R$ 3,74. E a vitória São Paulina paga R$ 5,45. Quero falar também sobre Fortaleza e Sport, jogo da final da Copa do Nordeste. Jogo no Castelão, no Ceará. Vitória do Fortaleza, R$ 1,45. Empate, R$ 4,24. Vitória do Sport, R$ 7,47. Para completar a final do Campeonato Paranaense, tem Coritiba e Maringá. Vitória do Coxa pagando R$ 1,63. O empate pagando R$ 3,64. E a vitória do Maringá, R$ 5,86. Para aproveitar essas e outras opções, é bem fácil. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro no apostaganha.bet e começa a apostar, beleza? Bom, bora começar com o giro de notícias e a primeira informação envolve o Corinthians. Recebi de um jogador do Timão uma foto do Alex, vocês lembram dele? Ex-jogador do Corinthians, se tornou no primeiro momento diretor das categorias de base do próprio Corinthians, foi mandado embora e acabou sendo promovido, entre aspas, a membro da comissão técnica do Corinthians no time de cima. Pois bem, recentemente com a chegada do Vitor Pereira e seus auxiliares, o Alex perdeu espaço. Ainda assim, foi flagrado nessa foto, dormindo no CT. Essa sala é a sala de fisioterapia do Corinthians. Entrei em contato com o pessoal da assessoria pessoal do Alex para saber se eles têm alguma justificativa. Até o momento dessa gravação, nada. Assim que derem algum detalhe, eu explico para vocês o que o Alex estava fazendo dormindo na sala de fisioterapia do Corinthians. Ele é alguém que só não foi mandado embora antes por conta das relações muito próximas com o Roberto de Andrade e Alessandro, mas há uma pressão grande pela demissão do ex-jogador do Timão. Bora falar sobre o Flamengo e as consequências, os desdobramentos da final, a derrota pro Fluminense. Daqui a pouco eu falo sobre o Paulo Souza, mas nesse giro gostaria de contar que Rodolfo Landim emitiu uma nota na madrugada de sábado para domingo, afirmando que abriu mão do cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras. A justificativa dele nessa nota foi a seguinte, abre aspas: os últimos acontecimentos me demonstraram a necessidade de termos todos nós o compromisso de um grau ainda maior de dedicação ao clube. Dedicação e foco ao clube. Dessa maneira, o presidente Rodolfo Landim vai concentrar esforços no Flamengo. Isso era mais do que obrigação. Não dá para um cara ser presidente do Flamengo e ocupar um cargo de presidente do Conselho de Administração de uma estatal gigante como a Petrobras. Acho que não vou nem elogiá-lo, só acho que ele fez mais do que obrigação. Não deveria ter aceitado o convite lá atrás. Bora falar agora sobre a torcida do Cruzeiro, que deu grande show na derrota por 3-1 para o Atlético Mineiro na final do Campeonato Mineiro. Os caras do Cruzeiro gritaram durante quase todo o jogo e me chamou bastante a atenção no finalzinho da partida os gritos pro Ronaldo. O grito era fica Ronaldo, fica Ronaldo, fica Ronaldo. Nessa segunda-feira ocorre uma reunião no Conselho Deliberativo e o torcedor presente do Cruzeiro no estádio deixando claro que quer a permanência do cara como dono do clube. Ronaldo respondeu com aceno de positivo aos pedidos dos torcedores. Para fechar o vídeo, ou giro de notícias, contar que o Avaí está bem perto de contratar Jean-Pierre por empréstimo até o fim da temporada, falar que o Palmeiras esgotou aqueles ingressos sem visão para o estádio.
há uma construção gigante de um palco para o show do Maroon 5. Na próxima terça-feira, você, quando assistir ao jogo do Palmeiras com o São Paulo, vai se deparar que atrás de um dos gols a visão é zero. O Palmeiras disponibilizou de graça esses ingressos para sócios torcedores e todos esses ingressos já foram pegos por torcedores do Palmeiras. O que você acha de assistir a um jogo no estádio sem poder vê-lo? O Palmeiras instalou 3 telões e é por esses telões que os palmeirenses que ficarem no setor Gol Norte vão ter de assistir a partida. Bom, quero começar o vídeo falando sobre Jorge Jesus, que, ao que parece, recusou aquela proposta extraordinária do Al Nassr de 10 milhões de euros por temporada e já tem viagem marcada para o Brasil. JJ é esperado na Páscoa por aqui, vai trazer sua família. A ideia é encontrar amigos, assistir a jogos, falar sobre futebol e eventualmente se reaproximar do nosso futebol. Vocês já sabem que em maio o Jorge Jesus decidiu voltar a trabalhar. A partir de maio, ele deixa de ter o salário de R$1,5 milhão por mês do Benfica. Havia sido mandado embora em dezembro e ficou combinado entre as partes que se ele não se reempregasse até maio, continuaria recebendo esse salário. Se ele se reempregasse antes, ele perderia a grana. Pois bem, o JJ decidiu voltar a trabalhar em maio. E ao que parece não quer ir nem para o Al Nassr, nem para o Al Hilal, que foram os 2 clubes que o procuraram recentemente. Diante disso, só aumenta a especulação de que o JJ terá emprego no futebol brasileiro. E com a atual situação do Paulo Sousa, não precisa ser muito inteligente para imaginar que o Jorge Jesus será consultado, se é que já não foi. A ideia de trabalhar na seleção brasileira também é algo que eu agrada bastante. Você gostaria do Jorge Jesus no seu time? E na seleção brasileira, use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Botafogo, que acertou ou está bem perto de acertar com o lateral direito, ou melhor, esquerdo. Eita, vocês desde a semana passada têm me perguntado bastante a respeito de quem será o lateral esquerdo do Botafogo. No fim da semana, acho que foi na sexta-feira, não foi na sexta, na quinta-feira durante o programa do Nicola, contei para vocês que esse lateral deveria vir do exterior, foi um dirigente do próprio Botafogo que me falou que era a tendência. Pois bem, o lateral já tem seu nome conhecido, trata-se do Nico Hamalainen, não sei se é assim que se fala, ele tem 25 anos de idade, pertence ao Queen's Park Rangers, é finlandês e esteve na última temporada emprestado ao Los Angeles Galaxy. Não tem conseguido jogar com muita frequência no time inglês, mas na Major League Soccer até que deixou boa impressão. Foi aí que ele chamou a atenção dos olheiros do Botafogo e também do John Textor, e foi a partir daí que surgiu a possibilidade da sua contratação. Essa informação foi revelada primeiro pelo Lance. A curiosidade é que o Nico, vou chamar de Nico que é mais fácil, o sobrenome é bem complicado. O Nico não entra em campo desde novembro do ano passado, quando, atuando pela seleção do seu país, ele esteve na derrota por 2-0 para a França. Foi titular dessa partida. Ele tem sido titular com bastante frequência da seleção finlandesa. Confesso que não tenho absolutamente nenhum parecer sobre esse jogador. Eu nunca vi o Nico atuando. De qualquer forma, é o Botafogo se mexendo em busca de reforços. Por falar em reforços, o Botafogo contou com 5 jogadores novos para vencer um jogo-treino disputado nesse sábado. O jogo-treino foi contra o Volta Redonda, vitória por 2-0. Foi também a estreia do Luiz Castro como treinador do Botafogo, os gols marcados pelo Romildo e pelo Luiz Fernando. Os 5 reforços que estrearam como titulares foram o Klaus, zagueiro, o Yami Patrick de Paula, volantes, no meio-campo o Piazon, Lucas Piazon, além no ataque do Vitor Sá. O Saravia, outro jogador contratado para a lateral direita, também fez sua estreia, mas no segundo tempo. E aí, você está gostando dos movimentos feitos pelo Botafogo? O Botafogo vai brigar pelo que na temporada? Usa o espaço para comentários também para emitir sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, campeão mineiro, mais um título. O Atlético é o maior campeão da história do futebol mineiro, já são agora 3 campeonatos de forma consecutiva. E a boa notícia para o torcedor do Galo é que Eduardo Vargas renovou seu contrato. Eu havia dado essa dica para vocês na semana passada, conversei com o André Cury, ele disse que estava tudo bem encaminhado. Pois bem, depois do título veio a confirmação da extensão do contrato. O Vargas tinha vínculo até dezembro desse ano e o novo contrato só termina em dezembro de 2024. E agora vem a informação importante. Vargas, assim como já havia acontecido com o Rafael, aceitou reduzir seus salários.
Tendência é que ele mantenha os vencimentos próximos a R$1 milhão por mês até dezembro desse ano, e a partir do ano que vem, em 2023 e em 2024, ele tem uma redução de 30% nos vencimentos. É legal contar que o Vargas entendeu as dificuldades do Galo e, mais do que isso, os dirigentes do Atlético conseguiram mostrar que quando ele chega ao clube, ele chega para ser protagonista, mas desde então, especialmente depois da saída do Jorge Sampaoli, o Vargas deixou de ter esse papel de astro, ele tem sido mais reserva do que titular. De qualquer forma, é um cara que fica, permanece no Atlético até 2024, ou a menos que surja uma proposta e ele seja negociado. Quero falar agora sobre o Flamengo. Paulo Souza muito, mas muito ameaçado. Derrota por 2-0 no jogo de ida para o Fluminense, empate no jogo de volta 1-1. E o Flamengo só não perdeu para o Fluminense de novo porque o Cano desperdiçou um pênalti. Vice-campeonato carioca. Paulo Souza já havia sido vice-campeão da Taça Guanabara e vice-campeão da Supercopa do Brasil. São 3 vice-campeonatos num curto espaço de tempo. Mas mais do que isso, é um time sem reação, é um time sem jogadas ensaiadas, é um time sem padrão de jogo especialmente ofensivo, que sofre bastante atrás. Paulo Souza é considerado, ele é criticado por errar nas mexidas, errar na escalação inicial, e o pior vem agora. A relação pessoal dele com os líderes do elenco é péssima. Nesse domingo, por exemplo, a gente viu ele e o Gabigol batendo boca. Também já surgiram notícias de que o Diego Alves se desentendeu com o Paulo Souza. É alguém que não conseguiu agradar ao elenco. O desempenho dele nos jogos contra times da Série A é péssimo. O Flamengo fez na temporada 16 jogos. Desses 16, 5 contra times que ele vai enfrentar ao longo do Campeonato Brasileiro. Dos 5 jogos contra times da Série A, uma única vitória, contra o Botafogo 3-1. Teve ainda 2 empates contra o Atlético e contra o Fluminense, empates que se tornaram vice-campeonatos, além das 2 derrotas para o Flu, uma na final do Campeonato Carioca e a outra no jogo do turno, que decidiu, que valeu o título ao Fluminense da Taça Guanabara. E você, o que você acha do trabalho do Paulo Souza? O Marcos Braz chegou a dizer em entrevista pós-jogo que vai dar apoio ao Paulo Souza. Não sei se o Marcos Braz vai ter tanta força assim. A pressão interna é gigantesca, tem muita gente querendo a cabeça do Paulo Souza. E eu, na condição de dirigente do Flamengo, anunciaria agora a demissão do Paulo Souza e já começaria a buscar um outro técnico português bastante conhecido do torcedor do Flamengo. Acho que não é muito difícil imaginar quem poderia ser, certo? Bora falar agora sobre Vitor Pereira, técnico do Corinthians, e a indicação de um lateral direito. Trata-se de Rafael Ramos, lateral de 27 anos de idade. Ele tem vínculo com o Santa Clara, time que é o 10º colocado no Campeonato Português. Esse contrato termina em julho. Lateral português revelado nas categorias de base do Sporting, com passagem pelo Benfica, também nas categorias de base, e que já rodou bastante. Esteve nos Estados Unidos jogando no Orlando City, no Chicago Fire, esteve também no futebol holandês com a camisa do Twente e na atual temporada tem sido bastante titular. Dos 39 jogos do Santa Clara em 2021-2022, ele esteve em campo em 31 deles, sendo titular em 28. Jogador que chegaria com baixo custo, não deve ser muito difícil tirá-lo do Santa Clara. É legal contar também que o salário está bem longe de ser um salário alto, chegaria a baixíssimo custo. Indicação do Vitor Pereira, informação revelada primeiro pelo Samir Carvalho, é a tentativa do Corinthians de encontrar alguém para ser um reserva imediato do Fagner. Diante de qualquer problema do titular, o Corinthians passa a ter alternativas melhores do que a do João Pedro, que nem foi utilizado na eliminação no jogo contra o São Paulo. Vocês vão lembrar que o Fagner sai contundido e o Vitor Pereira prefere colocar o João Vitor, que é zagueiro, de lateral direito, só para não utilizar o João Pedro, numa clara demonstração de que o Timão não acredita e confia no reserva imediato do Fagner. Só para completar, Corinthians que teve todo esse período para descansar, para se recuperar e para treinar. E durante esse período de treinos, o Vitor Pereira tem usado bastante atletas das categorias de base como titulares. A ideia é rejuvenescer o elenco. Os veteranos estão perdendo espaço. Bora para os 2 últimos assuntos do vídeo, começando por Caleri. Tem bastante gente perguntando sobre a possibilidade de o argentino não permanecer para a próxima temporada. Pessoal, já está estabelecido em contrato. Se o Caleri disputar pelo menos 30% dos minutos do São Paulo na temporada de 2022, o tricolor é obrigado a comprá-lo. Caleri chegou por empréstimo de 1 ano, $300 mil foi o custo. Para adquiri-lo em definitivo, São Paulo precisa pagar mais $3 milhões. Com a redução, com a desvalorização do dólar em relação ao real, esse valor inclusive hoje é mais barato do que em janeiro. 30% dos minutos
Vamos fazer a conta de como é que está a situação do Caleri hoje. O Caleri jogou 15 partidas, marcou 8 gols e deu uma assistência. O São Paulo, ou seja, o Caleri esteve em campo em 955 minutos dos 1.530 minutos do tricolor na temporada. Isso equivale a 62% do tempo, bem acima dos 30% estabelecidos em contrato. Então, a menos que o Caleri perca muito espaço, se contunda, se machuque, ele deve ser adquirido em definitivo no fim da temporada, apesar do valor de 3 milhões de dólares, mas levando em consideração toda a identificação e os bons jogos que ele costuma fazer com a camisa do São Paulo, não considero uma operação muito cara. Acho que é um valor relativamente bom para um atacante que costuma fazer bastante gol. Foi decisivo contra o Palmeiras, foi decisivo contra o Corinthians, tem crescido de produção nos jogos grandes. E você contrataria o Caleri? Ah, só uma coisa antes de mudar de assunto. Ainda que o Caleri não tenha alcançado os 30%, por qualquer motivo, São Paulo vai ter a opção de comprá-lo por 3 milhões de dólares. O único detalhe é que, assim, se ele bater mais de 30%, o São Paulo é obrigado a comprar o jogador em definitiva, tá? Fechar o vídeo para falar a respeito do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que pode fazer mais uma história com a camisa do Palmeiras. Se o Palmeiras vencer o São Paulo por diferença superior a 2 gols e se sagrar campeão, ele vai agregar mais um título à sua galeria. Já é bicampeão da Libertadores, já é campeão da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. O Campeonato Paulista ainda não faz parte das suas conquistas. Na temporada passada, o Abel foi à final contra o São Paulo e acabou derrotado. Agora tem uma nova chance de agregar outro título. São 4 campeonatos, 4 vice-campeonatos em 8 decisões. Agora ele vai para a 9ª final. E se o Abel for campeão, ele vai quebrar um jejum bem grande. No Palmeiras não há um técnico estrangeiro campeão paulista desde 1950. Foi o uruguaio Venturo Cambón quem acabou por vencer o título paulista pelo Palmeiras pela última vez. E aí? Da Palmeiras, da São Paulo, da Palmeiras, da empate? Gostaria que você usasse o espaço para comentários para deixar seu palpite, beleza? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente se vê assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!